tudo bem? Hoje vamos falar sobre alguns conceitos básicos dentro da área de Química, tranquilo? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre sistema. Olha só, eu tenho aqui um copo com água, mas o que vai ser o sistema? O sistema é aquela parte do meio em que a gente vai recortar do meio ambiente para poder estudar. Por exemplo, esse copo d'água, ele está em cima de uma mesa. Tem o ar todo em volta dele, tem a água, tem o próprio copo de vidro. O que é o sistema? É o que eu vou isolar para poder estudar. Por exemplo, eu estou falando apenas da parte líquida. Só a água vai ser o meu sistema. Então é sempre um recorte do meio que a gente vai estudar especificamente. Então a gente não vai precisar falar da mesa, não vai precisar falar do copo de vidro, tampouco do ar. O sistema é sempre o recorte que eu vou estudar. No caso, estou falando só da água. Tranquilo? Bom, os sistemas, eles podem ser sólidos, eles podem ser líquidos, eles podem ser gasosos. Até aí foi? Bom, o que é fase, Antônio? Fase é aquilo que a gente vai olhar, observar e identificar como uma substância. Por exemplo, a gente tem aqui alguns sistemas com algumas fases. Olha só, o meu sistema, ele sempre tem que vir identificado. Aqui tem um copo, provavelmente apoiado em cima de uma mesa. A gente tem aqui o que é o sistema. Olha lá a identificação. O óleo, a água e o gelo. Então, isso é o meu sistema. Mesmo tendo copo, mesmo tendo ar e mesa, isso tudo é desconsiderado. A gente só vai considerar aquilo que está dentro do sistema. E ali está dizendo, ó, óleo, água e gelo. E o que é fase? Fase é o que eu consigo visualizar. Eu estou visualizando o óleo, eu estou visualizando o gelo e eu estou também visualizando a água. Então, é um sistema com 3 fases. Tranquilo? Olha o meu segundo sistema. Água gaseificada e gelo. Bom, a gente consegue visualizar o gelo, conta como uma fase. A gente tem a parte líquida, que é a água, e a gente visualiza também as bolinhas. Então, também temos um sistema com 3 fases, trifásico, certo? E aqui, olha lá, óleo, gelo, água salgada e granito. Quantas fases será que tem aí? Bom, eu consigo enxergar o óleo, eu consigo enxergar o gelo, eu consigo enxergar a água. Eu não enxergo o sal, então ele não conta como uma fase. E a gente tem o granito. O granito conta como 3 fases. A gente tem nele 3 componentes principais. E aí ele conta sempre como 3 fases por si só. Tranquilo? Bora para frente? Bom, o que é uma substância? Bom, a gente vai ter uma única característica. Acostumado a falar em substância pura, né? Você vai ter uma substância só. E elas são classificadas em substâncias simples, quando apenas um elemento está presente nessa substância, e a gente tem também as substâncias compostas. Nesse caso, vocês conseguem observar as bolinhas de cores diferentes formando uma molécula, e isso é o que mostra pra gente que a gente está falando de uma substância composta, porque tem mais de um elemento. E aparece aqui, ó, um retículo cristalino. Também, né, a gente vai ter um composto. Por quê? Tem 2 tipos de elemento aqui, certo? Bora para frente. Alotropia, Antônio. O que é a alotropia? Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. É um fenômeno que acontece quando a gente tem 2 substâncias formadas por um único elemento. A gente tem aqui, ó, o ozônio e o oxigênio. Opa, o oxigênio e o ozônio, certo? Os 2 estão na atmosfera e são substâncias simples formadas pelo mesmo elemento. Essas substâncias são diferentes entre si também, tá? A gente também tem aqui o fósforo branco e o fósforo vermelho. Existe também o fósforo negro. Os 3 são alótropos do fósforo, certo? Bom, existem também outros alótropos. A gente vai aparecer aqui, ó, o enxofre rômbico e o enxofre monoclínico. Os 2 são formas alotrópicas do enxofre. A gente pode chamar de alfa e beta, rômbico e monoclínico, certo? Grafite. Mostrei para vocês aqui, ó, o grafite e o diamante. Existem outros alotrópicos também do carbono. A gente já ouviu falar em black balls, fullereno, existe também o nanotubo. São vários alotrópicos do carbono, mas esses são os 2 naturais, ó, o carbono grafite e o carbono diamante. Substâncias simples formadas por um único elemento, certo? E a ideia de mistura, Antônio? Bom, quando eu pego 2 substâncias ou mais, a gente bota junto num potinho e a gente tem uma mistura. Algo bem simples de entender, certo? Olha lá, a gente tem água e óleo. Os 2 formam uma mistura. Bem simples. Água e sal. Num potinho juntas, a gente vai chamar de mistura. E elas são classificadas em 2 tipos. Bem simples. Olha lá. Misturas em que eu tenho mais de uma fase são chamadas de misturas heterogêneas. E aquelas que apresentam uma única fase, como essa daqui, são chamadas de misturas homogêneas. Tranquilo? Bom, pela aula de hoje era isso. A gente se vê numa próxima aula. Tchau!